Deus do céu. Tá precisando mais de farinha com jerimum, hein? São Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toma o seu lugar em nome de Jesus Cristo. Toma o seu lugar. Exaltado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças ao nome do Senhor. Eu não quero, meus irmãos, entrar na questão Pedro, pedra, Petrus e Petra. Mas é evidente que a igreja é edificada na pedra, Petra, que é Jesus Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram. Mas é outra história. Eu quero falar aqui, meus irmãos, sobre a questão da igreja. Quero falar a questão da confrontação. Quero falar a respeito das portas do inferno, que é a porta do mal, né? Não é, que é a porta das coisas ruins, a porta das grandes prisões. E explicar para a igreja por que eu entendo. Talvez alguém possa entender, tipo, não, a igreja é atacada noite e dia e coisas assim. Mas é claro, podemos até, por que não? Podemos até dizer, podemos. Mas eu quero dizer a vocês o que eu entendo particularmente sobre a questão de as portas do inferno. Para que é feita uma porta? Quando você põe porta na sua casa, você põe a porta, você entra e a porta serve para, você fecha a porta, você fica protegido ali. Não é verdade? Alguém coloca porta em casa para ficar assim de enfeite, aquela porta ali, enfeite. Não, a gente coloca portas porque nós precisamos nos proteger. Mas não é interessante que a Bíblia Sagrada, ou seja, o próprio Senhor Jesus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Portas do inferno, todo o poder do mal, tudo que representa perdição, morte, tudo que representa coisa ruim, portas do inferno. Talvez a expressão portas do inferno tenha sido usada pelo Senhor Jesus, que ele estava em Cesareia de Filipe, e segundo estudiosos, arqueólogos, historiadores, havia ali um tipo de uma caverna, que dessa caverna fluíam águas, eram também onde tinham grandes nascentes, principalmente algumas nascentes, alguns chegam a dizer que as nascentes do Jordão, e algumas pessoas chegavam a dizer que ali era um portal, algo assim meio que espiritual, que tinha a sensação que havia ali um portal onde as pessoas adentravam ao submundo. E talvez por questões de tradição, o Senhor Jesus tenha se utilizado dessa palavra, portas do inferno, que para nós são as portas do mal, as portas das coisas ruins. A cidade de Cesareia era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade incrivelmente de cultura pagã, de cultura demoníaca, de adorações e mais adorações a todo tipo de coisa ruim que vocês possam imaginar. E Jesus estava exatamente nesse ponto. E o que Jesus falou naquele tempo, meus irmãos, com toda a representatividade que pudesse ter naquele exato momento, isso remete a nós pura e simplesmente o Senhor Jesus dizendo o que Ele quer de nós. Nós, como igreja, temos de destruir as portas do inferno. Mas irmão Lorival, destruir as portas do inferno, isso é totalmente antibíblico. Primeiramente eu quero dizer a vocês, não é assunto para hoje também, eu não estou falando de Hades, não estou falando de Sheol. Houve um momento no Novo Testamento, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada passou a classificar de forma a nós entendermos que o inferno realmente, nós podemos ver representado no lago de fogo, depois do julgamento, mas é aquela história, sua vida está um inferno, está tudo de ruim, isso é um inferno. Para que se entenda um pouco melhor. E a colocação de Jesus em relação à igreja: edificarei a minha igreja.
Vocês acham que nos tempos modernos nós não temos prisões e portas do inferno que estão fechadas e tem prisioneiros lá dentro que precisam ser libertos? Eu perguntei a vocês para que serve uma porta. E vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês acham, meus irmãos, tudo é uma questão de nós, não é uma questão literal, mas vocês acham que o inimigo colocaria uma porta no inferno para as pessoas não entrarem no inferno? Ou vocês acham que o inimigo faria uma porta no inferno para as pessoas não saírem do inferno? Pensa um pouquinho, vamos lá, 30 segundos para vocês pensarem, vamos. Porque não faria sentido eu dizer a vocês: eis que Satanás colocou uma porta para que ninguém por acidente caia lá no inferno, entre. Não. Na verdade, Satanás, o que ele quer mesmo é colocar as pessoas no caminho do mal. A Bíblia diz que ele não vem senão roubar, matar e destruir. É um papel dele causar coisas ruins, transtornos, separações, divisões, vícios, morte, tudo enquanto é tipo de coisa ruim. Ele não vai colocar uma porta para as pessoas não sofrerem um acidentezinho com tudo isso que eu falei. Não, para esse tipo de coisa a porta do inferno está escancarada. Por isso que eu estou dizendo a vocês, é tempo de colocar abaixo as portas do inferno. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja é que a igreja que Ele edifica, que Ele edificou, seria uma igreja, meus irmãos, que certamente atacaria, também se defenderia, mas nesse exato momento, o que o Senhor Jesus está dizendo é: todas as pessoas que estão prisioneiras, todas as pessoas que estão encarceradas por qualquer tipo de coisa maligna, ruim, destrutiva, que leva à morte eterna, é obrigação da igreja partir para derrubar essas portas, porque elas não poderão prevalecer contra a igreja. Jesus quer que nós destruamos essas portas. Jesus quer que nós destruamos essas prisões. Quanta gente, meus irmãos, não sabe, mas está debaixo dessas, ou seja, atrás dessas portas que o diabo fez. E quantas pessoas estão na igreja e não entendem que nós fazemos parte do exército que Deus tem levantado e tem enviado para essa guerra, para derrubar essas portas e para tirar as pessoas que estão oprimidas. Você foi convocado para uma batalha. Você foi convocado para, juntamente com Deus, ver cair por terra todas as portas que estão aprisionando pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação ruim. Nós temos a garantia da vitória. Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. Nós temos de ter então uma mente vitoriosa. Você tem mente vitoriosa ou não? Tem? Que tipo de mentalidade você tem quando você se vê desafiado por alguma coisa? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de fortaleza. Deus nos deu espírito de poder. E por que razão nós teríamos espírito de poder, de fortaleza, se não fosse para atacar o adversário? Nós não podemos passar o resto da nossa existência dizendo que somos igreja, se nós só ficamos na defensiva tentando nos defender. É tempo de colocar abaixo as portas do inferno que estão aprisionando a nossa própria família, e nós não temos tomado uma atitude de igreja. Paulo fala que a nossa guerra não é carnal, as nossas armas também não. Paulo fala em 2 Coríntios 2:3, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, quanto mais de portas. Tem gente sofrendo, tem gente, meus irmãos, que se nós não agirmos como igreja, tem gente que morrerá perdida, morrerá abatida, morrerá na humilhação, morrerá nas drogas. Tem um monte de gente que está aguardando o mover e a ação da igreja. O Senhor Jesus está dizendo muito claro: eu sou a pedra e vou edificar a minha igreja edificada nessa pedra. Ela não perderá a batalha contra o inferno, ela não perderá a batalha contra as prisões de Satanás. Eu quero que, se você tem coragem, porque se você não tem coragem, você não vai dizer isso.
Você é a igreja do Senhor ou você não é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Quem faz parte da igreja invisível? Levanta a mão e diga eu, glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você tem coragem, eu gostaria que no seu coração você falasse hoje, nesse momento: começa através da minha vida uma verdadeira operação para colocar abaixo as portas do inferno que aprisionam pessoas que eu conheço. Você tem coragem? Você tem coragem? Começa uma operação para a libertação das pessoas que estão oprimidas. E mais uma vez eu repito a vocês, é uma questão de fixação, eu gosto de falar isso. Não é literalmente, não necessariamente tem que ter a porta, mas é evidente que o que o Senhor Jesus está dizendo é: a igreja deve partir para cima das prisões satânicas, sejam essas prisões quais forem. A igreja tem de partir para cima, porque essas portas, essas prisões, essas fortalezas não resistirão no poder de uma igreja que foi edificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos fracos, quantos oprimidos, quantos estão morrendo? Igreja, você é forte, você não é fraca, não. É hora de colocar abaixo essa porta do inferno que tem incomodado você, que tem trazido desconforto a você, e não dá para passar pelo estado do conformismo, não dá. Abra os seus olhos, porque Deus está te convocando hoje para uma grande batalha. Deus está te convocando para uma grande batalha. Porta, meus irmãos, usando o termo que o Senhor Jesus usou, porta normalmente é uma questão de arma de defesa, mas só que nesse caso não é uma posição necessariamente de defesa para que não se entre, mas é uma posição de defesa para que não se saia. E vocês vão ver, meus irmãos, biblicamente falando, algumas ocasiões, principalmente quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, os primeiros demônios que foram expulsos pela Bíblia, ou seja, através da Bíblia, os primeiros demônios que foram expulsos por Jesus, a Bíblia diz que alguns chegaram a gritar palavras como: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir. Está entendendo a mensagem? Você está entendendo a mensagem? Nós não ignoramos os ardis de Satanás, e o Senhor Jesus se manifestou para quebrar todas as armadilhas do diabo, e o diabo reconheceu isso quando disse: viestes nos destruir, viestes acabar conosco. É uma questão de ataque, porque o diabo estava ali acomodado, aparentemente nada iria acontecer com todas as prisões que ele estava impondo sobre as pessoas, com a morte que ele estava impondo sobre as pessoas. Mas de repente o diabo olha para Jesus e diz: o que nós temos contigo? O Senhor veio acabar conosco, o Senhor veio nos destruir. Quem é a igreja, diga amém. É espiritual, mas olha para você. Se o inimigo olhasse para você agora, o que ele veria? Será que o inimigo veria em você o Senhor Jesus Cristo? Será que o Senhor Jesus Cristo está morando dentro do seu coração, a ponto do inimigo olhar para você e identificar que você tem um habitante interior, e esse habitante é o unigênito Filho de Deus? Olha para você. Amém, irmãos? Amém, amém, amém. Irmãos, sentem-se, por favor. Não deixa o diabo. Nós estamos lutando contra o diabo. Deixa lá depois. Será que se o inimigo olhasse para você, ele identificaria a presença de Deus na sua vida? Deixa para depois, meus irmãos, deixa para depois, deixa ele ouvir aí. Há de se entender, nós estamos falando contra o diabo, e é evidente que o diabo quer tirar a atenção dos outros. Vamos ser sábios. O diabo não quer que vocês ouçam isso, porque o diabo não quer que vocês entendam que, sendo igreja, vocês têm o poder, igreja edificada para lutar e fazer cair as fortalezas do inferno, fazer cair as portas que têm aprisionado tanta gente. Como igreja, vocês têm esse poder. Quando a Bíblia fala igreja, meus irmãos, a Bíblia não está falando essas colunas.
A Bíblia não está falando desse teto, essas luzes. A Bíblia está falando nós. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. Se nós somos igreja, o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor. Está na hora de nós nos dispormos a essa batalha, a esse desafio. Se Satanás tem colocado muralhas, se Satanás tem instituído portas, é porque ele não quer que as pessoas que estão lá saiam para fora. E cabe a nós, como igreja, ir lá no poder do joelho da oração, clamar a Deus e ver explodir as muralhas malignas, e ver liberto o povo que está em cativo, ver liberto o povo que está escravizado por tanta coisa ruim que o diabo tem colocado sobre elas. Se você é a igreja, esse é o seu papel. Essa porta não é defesa para que não se entre, essa porta é defesa para que não se saia. Eu repito mais uma vez, mas nós somos, meus irmãos, eu vou até exagerar agora, nós cheios do Espírito de Deus somos a bomba atômica do Senhor. Nós cheios do Espírito Santo somos mais poderosos que todos os caças americanos juntos. Nós cheios do poder da presença do Espírito Santo, nós cheios do poder e da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos o poder de ir lá e fazer cair por terra aquela terra. E o diabo não está interessado nisso, mas Deus está interessado em usar você. Prontifica-te, coloca-te perante o Senhor. A igreja tem que sair da posição de defesa e partir para o ataque. A igreja tem de partir para o ataque. Tem muita gente que está pegando tão leve, meus irmãos. Pode ver que tem igreja, agora no sentido, não sei se digo, sei lá, denominacional, mas pelo menos se aceita. Quando a igreja parte para cima do pecado, quando a igreja prega contra o pecado, quando a igreja prega contra todo tipo de coisa que a Bíblia Sagrada diz que não agrada ao Senhor, a igreja está atacando. Não está atacando pessoas, está atacando o pecado, está atacando o erro, está atacando as coisas que aprisionam as pessoas no mundo da perdição. É essa igreja que nós somos, uma igreja que ataca a droga, uma igreja que ataca a falsa doutrina, uma igreja que ataca todo tipo de pecado, adultério, prostituição, sensualismo. É essa igreja que está atacando para derrubar portas que estão aprisionando tantas pessoas nessas coisas que parecem tão inofensivas, mas são coisas que fatalmente levarão muitas pessoas à morte. A igreja que ataca, meus irmãos, as questões que o inimigo tem colocado como questões familiares. Todo mundo sabe da configuração, e eu digo da desconfiguração, né, familiar que nós vemos em nossos dias. Não atacamos pessoas, mas atacamos aqueles que querem fazer descer pela nossa goela coisas que a Bíblia Sagrada nos ensina diferente. A igreja que não concorda com o mundo, a igreja que não faz associação com o mundo, a igreja que não flerta com o pecado, a igreja que está com Deus e não vai deixar Deus e não vai se deixar vender. É essa igreja que o diabo a respeita e tem medo dela, porque sabe que não prevalecerá contra ela, e sabe que fatalmente ela é uma arma contra ele, contra as portas do inferno. Quantas famílias destruídas, quantas pessoas aprisionadas, tem gente aprisionada atrás dessas portas. Olhando o mundo muçulmano, não vou dizer muçulmano, seria injusto, mas olhando o mundo radical muçulmano, nós vemos homens bombas que atacam. Nós vemos homens que não têm medo de perder a sua vida e atacam. Tem a sua, sei lá, ideologia, a sua forma de pensar, o seu radicalismo. E quantos mortos estão ficando pelo chão, quanta gente está morrendo. E eu sinto, meus irmãos, que a igreja do Senhor, que é claro que, como eu acabei de ler para vocês, a nossa igreja, ou a igreja do Senhor, ela não milita segundo a carne. A Bíblia Sagrada fala que a nossa guerra não é contra a carne, também não é contra o sangue, é contra potestades, é contra principados, é contra todas as hostes espirituais da maldade, contra o diabo em pessoa. Mas eu sinto, meus irmãos, que enquanto o inimigo se mobiliza com fúria e parte para o ataque, eu vejo um certo comodismo. Será que a igreja está amarelando? Eu vejo um certo conformismo.
Eu vejo pessoas que olham para mim, olham para os pastores e dizem assim no coração, pelo menos estou julgando, posso estar enganado, mas a verdade é que alguns pensam assim mesmo: olha, a responsabilidade de fazer a obra, de atacar o inferno é contigo. Eu venho aqui, tu ora por mim, está tudo certo, e você é quem faz aí. Na realidade, a igreja é o corpo de Cristo. E mais uma vez eu pergunto a você: você é igreja ou você não é igreja? Porque se você é igreja, a igreja, meus irmãos, ela não tem a possibilidade de trazer pessoas descompromissadas com o Senhor. Não. Se você é igreja, olha, meus irmãos, é aquela velha história, né? Quando nós somos algo que nós entendemos que é para aquilo que o Senhor nos chamou, a gente tem gana de fazer aquilo. Quando você é igreja, o Espírito de Deus está em você, você tem a mente de Cristo. Você, desculpa a expressão que eu vou usar, mas sabe quando você gosta tanto de comer aquele doce, e aquele doce está esfriando, você não quer nem esperar, é bom um friozinho, mas você está lá e chega até babar, né? Aquela vontade. Quando você é igreja, você tem vontade de combater o diabo, porque você sabe que você é igreja, que você é comandado pelo Senhor, e que o Senhor quer que você faça isso. O Senhor quer que você ajude a tirar aqueles prisioneiros que estão sob a vigilância de Satanás por trás daquelas portas. Quando nós vemos, meus irmãos, uma pessoa morrer sem salvação, uma pessoa, às vezes, vou usar isso, né? Às vezes um marginal vai fazer lá o seu assalto, vai fazer a sua coisa, leva um tiro, morre. Quantos crentes, quantas pessoas chegam a dizer um a menos? Uma vida se perdeu. Um prisioneiro que estava atrás da porta, que você poderia ter derrubado como servo de Deus, morreu. Não tem uma segunda oportunidade, será condenado ao inferno, ao lago de fogo. Não conseguiu sair de trás das portas do inferno. E sabe o que você falou? Um a menos. E eu pergunto: você é a igreja? Jesus não veio para os bons, meus irmãos, Jesus não veio para os sãos. Como é que nós vamos lutar essa luta? Como é que nós vamos fazer para... Irmão Dorival, precisamos explodir tudo isso. Agora eu estou com vontade mesmo, agora me deu aquela gana. Sai da frente que eu quero ir agora, hein? Não é? Sai da frente que agora eu vou. Sai porque eu vou. Como vamos começar? Meus irmãos, nós temos que nos preparar, é evidente. A primeira coisa, tenha certeza que você é igreja. A segunda coisa, muna-se da palavra de Deus, a palavra de Deus, a espada do Espírito. A terceira coisa, dobra o seu joelho e começa a clamar a Deus. Peça poder de Deus, peça poder de Deus para a sua vida. O inimigo já vai olhar para você com os olhos estupefatos. Começa a santificar a sua vida. O que nós temos visto, meus irmãos, é que muita gente não quer mais buscar santificação, não quer mais buscar separação do mundo. Tem muita gente que já não é mais luz, coisa nenhuma, já não é mais sal, coisa nenhuma. Pessoas que não querem manter a vida em santificação, santidade, consagração. Pessoas, meus irmãos, dentro da igreja, mas são mentirosos. Pessoas são invejosas, pessoas que não têm nada de Deus. E tem pessoas morrendo lá, e Deus poderia estar usando você para derrubar portas do inferno, mas você não se prontifica, você não se coloca na posição de guerreiro de Deus, você não se prepara para fazer essa obra que Deus colocou na sua mão. Nós vamos vencer pela palavra de Deus, pelo comando do Senhor, sendo igreja. Não tem como ser diferente. Nós temos de ser igreja, porque o que está dizendo o Senhor é que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos vencer como corpo de Cristo. Nós vamos vencer como a igreja noiva. Quando a gente fala noiva, nós estamos falando da igreja que tem intimidade com o seu Senhor, com Jesus Cristo, mostrando o relacionamento verdadeiro que nós temos com o Senhor. Nós vamos vencer como soldados. Soldados que se preparam, soldados que adequadamente se vestem, colocam o escudo, se preparam, têm o conhecimento de Deus, têm a unção de Deus, como a Bíblia fala em Efésios no capítulo 6, tudo aquilo lá.
pés preparados, capacete, armadura, tudo. Como soldados, nós temos características para lutar. Não é de qualquer jeito, tipo, agora eu vou mesmo sem estar preparado. Vai que o diabo vai te dar um tabefe que você vai cair longe. Tá achando que o diabo é na base do MMA? Não. É assim. Deus precisa de você, igreja. Deus precisa da igreja, sim. Nós vamos vencer e ver as portas do inferno. Já é tempo de derrubar, de ver abaixo as portas do inferno. Nós vamos vencer organizados como soldados, respeitando o comando, respeitando a hierarquia, tendo um general na nossa frente, e unidos nos transformarmos nessa força, essa força que o inimigo não pode resistir. É só você olhar na minha família, nos meus familiares, melhor dizendo, meus familiares. Tem pessoas que eu sei que estão aprisionadas atrás dessas portas. Na sua família, pensa um pouquinho. Você que olha para aquele primo meu lá, que lá é cocaína pura, vai morrer assim. É cocaína pura. Está lá atrás da porta do inferno lá, que o diabo não deixa ele sair. Então você vai ser o canhão, canhão não. Aí, irmão, canhão não quero ser. Você vai ser a bomba que Deus vai usar para colocar essa porta abaixo. As portas do inferno não prevalecerão contra o seu testemunho, contra a presença de Deus que está em você e contra a igreja que você representa. O nosso general na frente, não tem como o inimigo vencer-nos. Eu posso dizer, meus irmãos, que não dá para ser menos do que isso. Não dá para ser menos do que igreja. Porque infelizmente, mais uma vez eu volto àquele velho tema. Existem movimentos que nós chamamos de igreja, mas não são igrejas, são movimentos meramente financeiros. Existem movimentos que achamos que são igrejas, mas não são igrejas, são movimentos de ajuntamentos e agrupamentos sociais. Existem movimentos que não têm o comprometimento com Deus e se às vezes reúnem apenas por diversão, não estão compromissados, não estão, eu diria, com o coração voltado para Deus, alinhado com Deus para partir e vencer essa batalha. Deus precisa da verdadeira igreja. Deus não quer que a igreja seja meramente uma instituição filantrópica. Deus não quer que a igreja seja meramente um aglomerado para ajuntamento social. Deus quer que a igreja seja a igreja. Deus quer que a igreja seja poderosa para colocar abaixo todas as portas do inferno que estão aprisionando pessoas em todo esse planeta. Uma igreja que não é igreja de Deus não está preparada para encarar as portas do inferno. Uma igreja que não é uma igreja que não se santifica, que não busca Deus. Uma igreja que não sente a presença do Espírito Santo. E não me venha dar glória a Deus agora não. Não é porque você está dando glória. Eu estou sentindo aqui. Olha só, meu irmão. Não. Sentir a presença de Deus é intimidade com Deus. E isso me permite o silêncio. Igreja que não está compromissada, comprometida, não derrubará as portas do inferno, não tirará aqueles que estão agonizando e agonizarão até a morte e estão por detrás dessas portas. Isso é responsabilidade da igreja do Senhor. Isso é responsabilidade nossa. Eu não sei, meus irmãos, que tipo de sofrimento nós podemos avaliar. Eu não sei que tipo de miséria nós podemos avaliar para dizer, não, esse está aprisionado. Mas é tanta coisa. Coisas que parecem tão pequenas. Mas eu vou dizer a vocês, meus irmãos, tudo que desvirtua o caminho do homem, tudo que faz do homem um miserável, sem esperança e sem certeza de que o seu nome está no livro da vida, é porta do inferno. E nós temos de tomar atitude. Temos de tomar atitude. Tem amigos seus que estão lá por trás dessas portas. Tem amigos de vocês que estão lá aprisionados atrás dessas portas. Tem amigos da banda, tem amigos da juventude, tem amigo seu lá atrás daquela porta pedindo socorro e gritando, me ajuda, me ajuda. Tem parentes, tem filhos, tem pais, tem tios, tem avós, tem netos que estão lá. Às vezes nós desistimos. Como igreja, meus irmãos, temos de seguir em frente. Temos de encarar o desafio.
Essa igreja não vai rejeitar o desafio, não. Essa igreja não vai recusar fazer o seu papel, não. Quem é a igreja, diga amém. Essa igreja não vai recusar fazer o seu papel, não. Vá se munindo da palavra de Deus, vai se enchendo do Espírito Santo, porque Deus vai usar você. Essa igreja vai cumprir o seu papel para os que estão lá aprisionados, para que eles não continuem lá, para que eles saiam de lá, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que Satanás saiba que essa igreja, o cabeça é Cristo, que essa igreja é a igreja vitoriosa, que essa igreja é a igreja edificada pelo Senhor, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. É preciso derrubar as portas do inferno para que sejam livres aqueles que estão em cativeiro, enganados e sendo cada dia mais mortos pelo adversário. Alguns estão aprisionados na mentira. Posso me aprofundar, meus irmãos? Posso? Alguns estão aprisionados no sexo ilícito, na pornografia. Quando a gente fala assim, portas do inferno, então deve ser alguém que está fora da igreja. Deve ser alguém que está, nesse momento o culto está rolando, a transmissão está rolando, mas deve estar na Praça da Sé olhando lá os garotões ou as garotinhas, não sei, deve ser alguém assim. Não, às vezes dentro da igreja tem pessoas que vocês pensam que são pessoas inteiramente libertas e salvas, mas às vezes são pessoas que estão infelizmente aprisionadas atrás dessas portas, e essas portas precisam cair. Essas portas precisam cair. É tanta mentira, é tanto egoísmo, é tanta inveja, é tanta confusão, é tanta murmuração, são tantos maldizentes espalhados por todos os cantos desse planeta e dessa igreja, e da igreja como um todo. E nós, como a igreja do Senhor, nós não vamos prevaricar, não, nós vamos prevalecer. Queridos irmãos, nós não estamos de férias aqui na nossa vida, não. Nós não estamos numa colônia de férias, não, nós estamos numa zona de conflito. Nós estamos numa zona de guerra. Nós somos guerreiros do Senhor. Nós somos soldados de Cristo. O nosso general, o Senhor, vai estar conosco. Nós estamos em guerra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nessa guerra. Não existe zona de conforto, não existe zona desmilitarizada, não existe zona mista. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com Deus. Ou nós somos do exército de Deus, ou nós estamos por detrás das portas. Onde é que você está? Igreja do Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. As portas do inferno não podem continuar aprisionando em tanto tipo de prisão que muitos de vocês não têm coragem nem de falar. Nós só perderemos essa batalha, meus irmãos, se acontecer uma coisa. Porque até então eu disse a vocês, a vitória é nossa. Precisamos lutar a luta, mas a vitória já é nossa. Jesus é o construtor dessa igreja, é o fundador dessa igreja, é o cabeça dessa igreja, é o general dessa igreja. Tudo isso está muito bom. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso Salvador, mas nós só perderemos essa batalha se acontecer uma coisa. Infelizmente tem acontecido. Se nós não derrubarmos primeiro, é preciso derrubar. Se nós não derrubarmos primeiro as portas que separam o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, cada membro é particular, mas nós não podemos nos permitir divisões, separações, esfacelamentos, fragmentação. A igreja do Senhor tem que agir como igreja, tem que agir como um corpo. Nós só perderemos a batalha se o inimigo conseguir semear entre nós a discórdia, semear entre nós a divisão, semear entre nós o egoísmo, semear entre nós a falsa doutrina, a falsa segurança, enfim. Nós só perderemos a batalha se nós não destruirmos isso. Se isso acontecer no meio da igreja, a igreja está derrotada. Evidente que eu estou falando de igreja, e é evidente que existe uma igreja que eu disse a vocês que essa não será derrotada jamais. Porque a partir do momento que nós somos igreja, nós não podemos mais ter inveja do nosso irmão, podemos não? A partir do momento que nós somos igreja, nós não podemos mais ser maldizentes. Um dos grandes males desse século
pessoas maldizentes, pessoas egoístas, pessoas com interesse secundário, pessoas com interesses totalmente contrários aos interesses de Deus. A igreja como um todo nunca perderá essa batalha. Mas a igreja, meus irmãos, em seu caráter denominativo, se não vigiar, mesmo os que estiveram tanto tempo dentro da denominação A, B, C ou D, esses ficarão perdidos para sempre, porque não quebraram primeiro as portas que causam divisões entre a igreja. Existe um livreto, por algum tempo nós até distribuímos esse livreto na igreja, e uma das páginas do livreto fala a respeito das grandes estratégias do inimigo. Uma das maiores estratégias de Satanás é criar confusão e as pessoas aceitarem a confusão, e o diabo fica lá de cima da montanha só olhando com binóculo, a igreja brigando, e ele com toda tranquilidade. Então a igreja vigia para que isso não aconteça. A verdadeira igreja não entra nessa conversa, não. A verdadeira igreja, a igreja invisível, estou dizendo agora das pessoas que compõem a igreja salva, a igreja de Cristo. E neste momento eu sou obrigado a tirar todo tipo de papel, todo tipo de placa denominativa, porque eu estou falando da igreja salva. Essa igreja jamais será vencida, porque essa igreja entendeu o evangelho, essa igreja entendeu o seu papel, essa igreja está cheia do Espírito Santo. E é dessa forma que nós haveremos de vencer o adversário, cheios do Espírito Santo. Vamos nos encher de Deus, vamos nos levantar, vamos deixar para trás tudo que representa prisões, e vamos partir para cima do adversário, e que ele esteja avisado: perdeu, que nós partimos para cima. Palavra de Deus, oração, povo unido, somos um corpo. Portas do inferno podem cair por terra. Pessoas que estavam escravizadas, saiam para fora, venham ao encontro da liberdade que há em Cristo. O Senhor Jesus vos deu o privilégio de serem salvos por intermédio do trabalho da igreja, por intermédio do corpo de Cristo, por intermédio dessa gente salva e abençoada. A vitória é nossa, meus irmãos. Não sei o que é que você tem para dizer, entendendo você o que é prisão e o que é porta do inferno. Mas eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês aqui, com um pequeno esforçozinho de raciocínio, vocês vão identificar o que é que precisa cair, para que vocês possam conquistar, para que vocês possam levar a liberdade a pessoas que vocês conhecem, para que vocês possam levar a liberdade que há em Cristo a essas pessoas. Já é tempo de colocar abaixo as portas do inferno. Diga comigo: já é tempo de colocar abaixo as portas do inferno. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja, e a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não resistirão a essa igreja, a igreja cujo Senhor Jesus é o cabeça. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que Deus os guarde. Coloquem-se de pé. Já é tempo de colocar abaixo todo o império de Satanás. Coloquem-se de pé. Igreja do Senhor é a igreja vitoriosa. O inimigo treme de ver essa igreja. O inimigo treme de ver esse povo cheio do Espírito de Deus. Você não tem que concordar com as coisas que o inimigo tem imposto sobre você ou sobre as pessoas que você ama, não. Minha irmãzinha, olha para a sua família, olha para os seus filhos. E você, meu irmãozinho, olha para os seus pais, seus familiares, seus amigos. Quantos deles estão no fundo do poço? Quantos deles estão à beira da morte? Nós vamos fazer essa oração agora, e você já vai começar essa batalha, viu? Você vai agora, eu vou usar uma expressão bem, não é? Você vai agora fungar na frente de Satanás. Ah, Satanás, agora eu entendi qual é o meu papel. Mas agora você vai ter que se ver comigo, porque Deus está na minha vida. Eu entendi qual é o meu papel e estou compromissado. Feche os seus olhos agora. Senhor meu Deus, Deus dos céus, Deus poderoso, quantas pessoas estão aprisionadas, ó Deus, por detrás das portas do inferno? Quantas pessoas, meu Deus, estão esperando o agir da igreja, o agir do povo de Deus? E nós estamos aqui, ó Deus, prontos para agir. Nós estamos aqui e declaramos: chega, já é tempo de vir abaixo as portas do inferno. Senhor meu Pai, quantas pessoas estão à beira da morte? Quantas
Quantas pessoas estão morrendo sem salvação, no vício? Quantas pessoas estão morrendo com enfermidades que foram produzidas, ó Deus, pelo próprio adversário? Quantas pessoas possuídas que estão morrendo, que estão matando, cometendo crimes, arriscando a própria vida? Senhor meu Deus, nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor. Sai da frente, Satanás. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor e estamos aqui prontos para ser igreja. Nós estamos aqui prontos, Senhor meu Deus, para ver abaixo, caindo, destroçadas as potestades do inferno. E sei que o Senhor vai nos usar, vai usar os teus servos, as tuas servas, os teus jovens, os teus pregadores, pastores. O Senhor vai usar os seus servos, as suas servas. O Senhor vai usar os nossos adolescentes, as nossas crianças. O Senhor vai usar esse povo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, derramai poder sobre nós, derramai poder sobre o seu povo. Você está vencido, Satanás. Porta do inferno, você está sendo bombardeada pela oração dessa igreja. Você está sendo bombardeada pela oração desse povo. Meu Deus, quanta gente aprisionada, quanta gente à beira da morte, quantas pessoas, eu diria, ó Pai, já se pensam condenadas. Quantas pessoas pensam já não ter mais esperança de se verem livres da situação que as envolve. Quantas pessoas, Senhor meu Deus, estão desesperançadas por completo. Pessoas no mundo das drogas, pessoas na cocaína, pessoas na maconha, na heroína, pessoas, ó Deus, na bebida alcoólica, não conseguem abandonar, pessoas viciadas em comprimidos, êxtase, pessoas viciadas em todo tipo de vício, ó Deus, que certamente as levará à morte. Estenda as tuas mãos, ó Deus, e levanta no meio desse povo, levanta nessa igreja e levanta essa igreja, Senhor meu Pai, para fazer o papel de explodir as portas do inferno, para que sejam livres as pessoas que estão no cativeiro satânico. Senhor Jesus, venha, encha essa vida, encha essa pessoa da presença do Espírito Santo, do seu poder, da sua graça, da sua glória. Manifesta-te, ó Deus, manifesta-te, Senhor. Você está vencido, espírito maligno. Você está vencido, espírito da violência. Você está vencido, espírito das trevas. Você que tem colocado nessa vida esse peso, essa prisão, e essa pessoa está aprisionada em tudo quanto pode levar uma pessoa ao inferno. Saia da frente em nome de Jesus, porque a igreja triunfante está passando. Saia da frente, espírito imundo, porque a igreja que triunfa está passando. Saia da frente, saia, porque nós vamos até essa porta destruí-la no poder do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, com o poder da palavra, na espada do Espírito e a oração desses servos santificados e preparados para essa guerra, para essa batalha. Em nome de Jesus, ó Deus, visita essa família que tem um membro que está aprisionado ali, que está por detrás dessa porta que é a porta do inferno. Levanta, meu Deus, levanta com poder, com graça, com glória. Levanta, ó Deus, levanta e dá liberdade, dá libertação. Derrama do seu poder, derrama da sua glória, derrama agora. Sai da frente, espírito imundo, sai em nome de Jesus, sai. Quantas pessoas aprisionadas por enfermidades indetectáveis pelos processos médicos. Quantas pessoas aprisionadas na mentira, no sexo ilícito. Quantas pessoas aprisionadas, Senhor, no roubo, no furto, na manipulação de recursos que não lhes pertencem. Quantas pessoas que, ó meu Deus, aprisionadas, ó Pai, por forças malignas, maquiavélicas, malévolas. Quantas pessoas não conseguem sair, já desistiram, estão aguardando a morte, se acham condenadas. Levanta essa igreja com poder e autoridade. Levanta essa igreja com poder e autoridade para fazer essa obra, ó Deus, de resgate, essa operação resgate, essa operação bombardeio às portas do inferno. Levanta com o seu poder essa mocidade, levanta com o seu poder essa igreja, levanta servos e servas valorosos, humildes, submissos. Levanta-se, ó meu Deus, servos que estejam dispostos a fazer a sua obra. Faça a sua obra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Faça a sua obra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nessa vida, nessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Na sua igreja, Senhor. Pedra, Senhor Jesus, foi o Senhor mesmo quem disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A
Amém, Senhor. Amém. Louve a Deus, meus irmãos. Batam as palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Tome os seus assentos rapidinho, enquanto nosso som estúdio. O povo que estava sentado em trevas